Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Cris Paixão, sou psicóloga com especialização em psico-oncologia e sou naturopata. Hoje nós vamos falar de um novo tema associado ao câncer e é um tema um tanto polêmico. O ponto aqui é: o câncer pode ser curado? Existe cura para o câncer? Dentro da medicina convencional não se fala em cura quando se trata de câncer. Câncer é considerado uma doença sem cura. Se você está numa situação de câncer hoje e for perguntar para o seu médico o que eu posso esperar desse tratamento, eu posso sonhar com a cura, muito provavelmente o médico vai falar para você: é possível que a gente consiga uma remissão, uma reversão. O que é remissão? O que é reversão? Vamos entender o significado das palavras para a gente poder diferenciar de cura. Dentro da medicina, remissão significa tempo em que um problema está sob controle. Então, quando a gente pensa que é um período em que algo está sob controle, a gente parte do princípio que em algum momento ele vai sair do controle e vai voltar. Então, remissão não é cura. Reversão, o que é? Reversão é voltar a um ponto inicial, a um ponto anterior, né? Então, se a gente estiver pensando simplesmente em voltar a um período anterior ao tumor, não significa que é uma cura também. Por quê? Porque, como eu já venho falando em vários vídeos por aí, o tumor não é o câncer. O tumor é um sintoma de um corpo doente. Então, pode a pessoa voltar para um estado sem tumor, mas ainda doente. Cura é quando a gente pensa que a pessoa volta para um estado de saúde e consegue manter essa situação. Então, vamos pensar numa pessoa que consegue a reversão ou a remissão do seu câncer, continua a fazer tudo aquilo que ela já fazia antes e daí a algum tempo, com certeza ou muito provavelmente, o câncer volta. Por quê? Porque ela não entrou numa situação de saúde. Aquilo que existia e que provocou o câncer continua a existir. Cura é aquela pessoa que venceu a situação de doença, o tumor desapareceu, o metabolismo foi regenerado através de uma série de práticas e essa pessoa mantém essa condição de cuidado para o resto da vida e um dia vai morrer aí de uma outra coisa qualquer, porque todos nós vamos morrer um dia, né? Então, vai morrer de uma outra coisa que não é câncer. Essa pessoa alcançou a cura. Esse é o meu entender. Ela alcançou a cura. Então, cura está associado à saúde. E aí a gente fica pensando, por que é que dentro da medicina convencional não se pode falar em cura? Porque os tratamentos convencionais, eles trabalham no sentido de eliminar o tumor. E isso é possível sim. Quimioterapia pode eliminar o tumor? Pode. A taxa é baixa, é cerca de 3%, mas pode. Radioterapia pode eliminar o tumor? Pode. Pode queimar, pode desaparecer. Mas essas condições trazem saúde? Não trazem saúde. A cirurgia tira o tumor dali, não se faz mais nada, ou se faz, além de tirar o tumor, se dá quimioterapia e radioterapia, quer dizer, a pessoa sai numa condição de sem tumor, mas uma saúde, talvez eu diria, ainda mais delicada, né? Então, o que a gente precisa fazer para poder sonhar com saúde? A gente precisa alterar os nossos hábitos de vida. Por quê? Porque o câncer, só 5% dos casos é de origem genética. As outras causas todas são de estilo de vida.
Então, se você quer saúde e teve um câncer, alguma coisa aí na sua condição, no seu estilo de vida, não está te trazendo essa saúde. Pode ser, muito provavelmente, a sua alimentação, o excesso de toxinas que está no seu ambiente, que precisa ser olhado e evitado. Pode ser que a sua condição emocional tenha provocado uma situação de sistema imunológico rebaixado. Veja, não estou dizendo que o emocional provoca o câncer, ele não provoca o câncer, ele cria as condições para que uma célula cancerosa se desenvolva, ele cria as condições de um sistema imunológico enfraquecido e que não dá conta de células cancerosas que todos nós temos, todo dia nós temos. Eu aqui neste momento, eu falo isso sempre, eu aqui neste momento, sim, deve ter célula cancerosa no meu corpo circulando. A diferença é que o sistema imunológico está fortalecido e ele vai lá e dá conta disso, tá? Essas mutações que acontecem, principalmente nesse nosso mundo tóxico, elas são normais de acontecerem. Agora, se a gente está fortalecido, se a gente tem uma rotina alimentar correta, saudável de verdade, se a gente faz exercícios físicos, enfim, o nosso corpo está em condição de lutar contra essa célula. O nosso interior, o nosso metabolismo está saudável, tudo está funcionando a contento. Então, dificilmente um câncer pode acontecer. É garantido? Não, não é garantido. Nada na vida é garantido, né? Às vezes a pessoa está em excelentes condições, tem uma vida saudável, alimentar, faz exercícios, cuida das toxinas, mas aí um baque emocional, por exemplo, uma perda pode debilitar essa pessoa a ponto de ela acabar desenvolvendo um câncer. Se ela não conseguir trabalhar essa questão emocional aí, ela fica enfraquecida e aí sim, pode acontecer. Então, uma pessoa que consegue chegar a uma situação de cura, tá? Então vamos entender isso. A pessoa fez as mudanças na sua vida, ela passou a ter um estilo de vida saudável, com todos esses aspectos que eu já mencionei até agora. Ela vai ter que fazer isso pro resto da vida? Sim, ela vai ter que fazer isso pro resto da vida. Não porque ela teve um câncer uma vez. Todos nós temos que fazer isso para o resto da vida se a gente não quiser chegar nessa condição. Então eu acho que é muito importante a gente tirar esse estigma de que uma vez que se teve câncer é um doente para o resto da vida. Não é assim. Há situações, há momentos em que o câncer é de difícil cura, né? Quando ele avançou demais, quando a pessoa está altamente intoxicada, demorou demais para começar a tentar regenerar o seu corpo, às vezes não dá tempo mesmo. Por isso eu falo sempre, não perca tempo. Vai começar a cuidar da sua saúde. Eu não estou aqui levantando a questão sobre outros tratamentos, se você vai fazer tratamento convencional ou não. Mas este tratamento, que hoje é considerado o tratamento primário, ele nem deveria ser considerado primário. Primário é você corrigir. Tem uma metáfora que eu gosto muito de usar, talvez se você me acompanha, talvez já tenha ouvido em outros vídeos. Tem uma metáfora que é a seguinte: imagina uma situação assim, tem uma pia ou um tanque, tá? Tem o ralo, tá escoando água normalmente, tá caindo água lá, só que a quantidade de água que tá caindo lá dentro é tão intensa que o ralo não dá conta. E a água começa a subir e um dia derrama. E quando derrama, não adianta vir com o rodo ficar puxando, porque o chão nunca vai ficar seco. A primeira coisa que você precisa fazer é desligar a torneira. E dentro do contexto de câncer, desligar a torneira é começar a mudar as condições internas do seu corpo.
os tratamentos convencionais são o rodo, que podem até ajudar a puxar aí a água depois que você desligar a torneira. E depois que você desligar a torneira, a água vai começar lentamente a ir ralo abaixo. Por que eu falo lentamente? Porque o corpo leva tempo para adoecer e o corpo leva tempo para se regenerar. Por isso eu falo, não perca tempo. Comece a fazer antes de ter câncer. Essa é uma outra faceta da palavra cura. Erradicar a doença do mundo. Isso é altamente improvável. Até na década de 70, o presidente dos Estados Unidos, o Nixon, ele criou lá uma lei de guerra ao câncer, destinando milhões ou bilhões de dólares para a pesquisa contra o câncer. Se ele tivesse destinado todo esse dinheiro para a produção de alimento limpo, se ele tivesse destinado todo esse dinheiro para educar as pessoas a comerem corretamente, se ele estivesse preocupado realmente com o câncer, ele teria proibido que as grandes empresas alimentícias produzissem o que hoje a gente tem aí, né, de comida fake, comida falsa, comida que não existe. Eu chamo de comida alienígena, que é, no final das contas, o que produz o câncer. Se a guerra ao câncer poderia ter acontecido se o dinheiro tivesse sido destinado aos locais certos, se os interesses dos governos estivessem voltados para as medidas corretas. Mas a gente sabe que não é isso que acontece, a gente sabe que as grandes empresas é que mandam, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, tudo isso manda nos governos e por isso eu honestamente não acredito na possibilidade de um dia a gente erradicar o câncer do mundo. O que existe sim é uma ação individual, sua, minha, no sentido de a gente se proteger. Então, a gente usar os alimentos corretos, deixar de comer comida industrializada, comer verduras, comer frutas, tirar a proteína animal do nosso prato, o mais possível comer alimentos orgânicos, começar a se exercitar, enfim. Vamos ser realistas, essa é uma luta individual. Então, câncer tem cura? Eu acredito que tem cura, mas essa cura depende basicamente daquilo que cada indivíduo pessoalmente faz na sua vida no sentido de regenerar o seu corpo, de reverter completamente o seu corpo doente em um corpo saudável. Casos na literatura não faltam, de pessoas que estavam à beira da morte e conseguiram, pelo esforço próprio, modificar a sua condição e recuperar a sua saúde. E que estão aí ainda ou foram morrer lá muitos anos depois de outras causas possíveis. Tá bom? Então, isso em vez de te deixar impotente, essa informação é para você se sentir poderoso, porque a decisão está na sua mão. Você não depende dos outros para decidir o que você põe no seu prato, você não depende dos outros para decidir se você vai ficar na frente da televisão ou se você vai sair para fazer algum exercício, tá? Então se empodere, se ame o suficiente para abraçar essa causa da saúde e fazer a mudança e encontrar a cura. É isso, um beijo para você, até o nosso próximo vídeo.